Muito bem, bom dia. Estamos no quarto encontro, né, do livro A Educação da Criança. Vamos começar hoje da página 26 para o livro antigo e a página 30 para o livro mais novo. A Luciana hoje vai ser a nossa leitora e eu vou ler um verso para a gente harmonizar. Alegrias são dádivas do destino que comprovam seu valor no momento presente. Pesares, ao contrário, são fontes de conhecimento, cujo significado só se revela no futuro. Rudolf Stein. Muito bem. Vamos Lu, lá. pode começar? Tá. A tais assuntos, só se pode aqui, naturalmente, fazer breve alusão, mas futuramente a ciência espiritual será chamada a detalhar todas as informações necessárias. Para isso, ela está perfeitamente preparada, pois não consiste numa abstração vazia, e sim na soma de todos, não, na soma de fatos cheios de vida, aptos a fornecer uma orientação para a realidade. Seja-nos permitido acrescentar apenas mais alguns exemplos. De acordo com a ciência espiritual, uma criança nervosa e irrequieta e outra letárgica e fleumática devem receber tratamentos diferentes, a começar pelo ambiente em que vivem. A esse respeito, tudo é importante, desde as cores do quarto e dos objetos que normalmente rodeiam a criança, até as cores das roupas com as quais ela é vestida. Quando não se segue a orientação da ciência espiritual, frequentemente se faz o contrário, pois os conceitos materialistas conduzem, em muitos casos, a soluções incorretas. Uma criança excitada deve ser rodeada e vestida de cores amarelas e vermelhas. No caso de uma criança impassível, convém recorrer a tonalidades azuis e esverdeadas. O que importa é a cor complementar produzida interiormente. No caso do vermelho, será a cor verde. No caso do azul, a alaranjada. Como facilmente constatamos ao olhar durante algum tempo para uma superfície colorida, nessas cores, e depois fixar o olhar rapidamente numa superfície branca. Essa cor complementar é produzida pelos órgãos físicos da criança e provoca as estruturas orgânicas correspondentes, de acordo com suas necessidades. Se a criança irrequieta tem ao seu redor uma cor vermelha, esta produz intimamente a imagem complementar verde. A produção dessa cor verde tem efeito calmante e os órgãos adquirem tendência à calma. Convém levar em conta que o próprio corpo físico determina nessa idade o que lhe convém. Ele faz isso desenvolvendo adequadamente os apetites. De maneira geral, pode-se dizer que o corpo físico sadio requer o que lhe faz bem. Enquanto se tratar do corpo físico da criança, convém observar quais são os desejos do apetite sadio e da alegria. A alegria e o prazer são as forças que melhor plasmam as formas físicas dos órgãos.
Podemos incorrer em graves erros a esse respeito, deixando de proporcionar um entrosamento perfeito da criança com seu ambiente físico. Isso pode acontecer, em particular, com os instintos relativos à alimentação. Podemos abarrotar a criança com certos alimentos, a ponto de fazê-la perder totalmente os instintos sadios relativos à comida. Por meio de uma alimentação correta, esses instintos podem ser mantidos de tal maneira que a criança só solicite o que lhe for conveniente. Isso se aplica até um simples copo de água, enquanto recusa o que pode prejudicá-la. A esse respeito, a ciência espiritual poderá fornecer todas as informações, inclusive no que se refere aos diversos alimentos, desde que seja solicitada a elaborar uma arte da educação, pois ela é um assunto realista para a vida e não uma teoria empoeirada. Embora hoje, após as aberrações de alguns teosóficos, possam parecer tal coisa. Entre os impulsos que têm efeito plasmador sobre os órgãos físicos, nós encontramos, pois, a alegria provocada pelo ambiente, e dentro deste, os rostos alegres dos educadores com um amor, antes de tudo, sincero, nunca simulado. Tal amor permeando calorosamente todo o ambiente incuba, no verdadeiro sentido da palavra, as formas dos órgãos físicos. Quando a criança pode imitar tais exemplos sadios, numa atmosfera de amor, ela se encontra em seu elemento adequado. Deve-se observar rigorosamente que ao seu redor nada ocorra que ela não deva imitar. Ninguém deveria praticar ação alguma dizendo-lhe: isso você não pode fazer. Quando se vê a criança rabiscar letras muito antes de compreender seu sentido, constata-se que ela procura, nessa idade, apenas imitar. Aliás, é bom que ela primeiro imite esses signos e somente mais tarde entenda seu significado. Com efeito, a tendência a imitar pertence à época em que se desenvolve o corpo físico, enquanto a interpretação do sentido diz respeito ao corpo etérico. É conveniente atuar sobre este último só depois da troca dos dentes, quando já se desprendeu o envoltório etérico. Todo aprendizado deveria ocorrer nessa época, especialmente pela imitação. É ouvindo que a criança melhor aprende a falar. Quaisquer regras e qualquer instrução artificial nada podem trazer de bom. Nesses primeiros anos da infância, meios educativos, tais como, por exemplo, canções infantis, devem impressionar os sentidos por seu belo ritmo. O que importa, né, não é tanto o conteúdo, mas a beleza sonora. Quanto mais algo vivifica a visão e o ouvido, tanto melhor. Nunca se deveria subestimar a força plasmadora de movimentos de dança acompanhando o ritmo de uma música.
Vamos dar uma paradinha, Lu? Vamos. Bom, do que foi lido até agora, do que vocês têm alguma questão? Ele vai falando da imitação da criança, né, que ela, os adultos, nesse primeiro setênio, ele vai falando das características, né, do primeiro setênio, onde o mundo é bom, o que deve ser apresentado para a criança, né, porque se a criança tem essa vivência do mundo bom, ela, para a vida, ela vai desenvolver uma autoconfiança e um reconhecimento do bom também na vida, né? Dessa gratidão para a vida. Ao contrário, se ela não tem inicialmente, nos primeiros 7 anos, essa vivência do mundo bom, desenvolve na alma dela um sentido de indiferença. Então, veja, é como se ela se apartasse um pouco do mundo. Isso acontece quando a gente tem, muitas vezes, um trauma, né? Que a gente se recolhe e deixa, né, crianças, por exemplo, em orfanatos ou em alguma outra situação, né, de guerra, de tudo, ela desenvolve essa indiferença, quase que um afastamento do mundo. E aí, já no segundo setênio, entre 7 e 14 anos, a importância da autoridade amada, que aqui está nos professores, né? Na presença desses professores, mas não é um ensino automático, né? Porque nesse momento da criança, tudo passa pelo coração. Então, a beleza do mundo a ser apresentada passando pelo coração. Então, essa importância dos professores por trazerem esse mundo para a sala de aula, a beleza desse mundo para a sala de aula. Algumas coisas que eles trazem aqui. Diga, Sandra. Sandra levantou a mão. Então, nos momentos atuais que a gente está e vivendo por tudo isso, e eu que trabalho com as crianças, né, passar para ela o mundo é bom. Eu acredito que é a partir de mim, né, do educador, falar para ela, olha, o mundo é bom, através do que você falou, né, para as coisas, né, com carinho, né. É isso, Márcia? Porque como que você vai falar para a criança? Não é que você vai falar, né? Você vai ter que, na verdade, exemplificar, não é? Que o Trazer. mundo é bom. Vocês viram um filme que passou há um tempo atrás chamado Quarto de Jack? Alguém ouviu esse filme? Viu este filme? Não. É a história de uma moça que ela é presa no quarto. Ela é raptada e ela é trancada num quarto e o abusador fica de vez em quando vai lá aqueles que a gente notícias que de vez em quando a gente ouve. E aí ela tem um filho e esse filho é criado dentro deste quarto. E essa mãe começa a apresentar esse mundo para ela, é um mundo de fantasia, um mundo bom, porque aquele é o mundo que a criança conhece. E ela faz de tudo para que a criança não perceba e não tenha aquele trauma, né, aquela vivência, né, que ela tem, que ela vive. E aí, muitas vezes, às vezes acontece isso, da criança, ela está exposta, né, a perigos, mas o adulto em volta,
ele procura trazer essa proteção, esse aconchego. Agora, quando a gente olha, por exemplo, a situação de guerra que a gente vive, presencia, né, na Israel, Palestina, onde as crianças estão submetidas a um estresse extremamente violento, me parece ser mais difícil que elas tenham essa percepção de beleza, de bondade no mundo, né? A não ser pelo próprio entorno dela, como que é vivenciado isso. Porque, sim, ela está sujeita ali a todas aquelas situações. E aí a gente tem também um outro olhar nessa situação, que as determinações kármicas. Então, essa criança nasceu neste povo, nesta época, neste local, né, com esta situação, com estes pais. Então, a gente olha também que até os 21 anos, né, nós estamos dentro dessas determinações kármicas. Isso não quer dizer, não estou falando do que é certo, do que é errado, é do que essa alma vai encontrar para as suas questões, né, para o seu desenvolvimento. Não sei se respondi, Sandra. Você. Muito lindamente. Obrigada, Márcia. Márcia, você falou desse filme, me recordou aquele A Vida é Bela também, né? Sim, Que, Viva a Vida é Bela, isso? Um né? desenho? Não, é todo o campo de concentração, né? Sim, sim. E tem a criança, né? Que é até onde ele pode ficar com ela, né? E o tempo inteiro ele tá simulando que é um jogo, né? Isso. Uma brincadeira que ele está participando. Me recordou também isso quando você fala desse filme. E acho que todos nós aqui devemos ter memórias também, né? E acho que passamos por situações difíceis, né? Também na infância. E como no primeiro setênio, o mundo que os adultos estão vivendo, ele não é o mundo que a criança está vivendo, né? Exato. A gente tem outra relação, né, com a realidade, assim, né? A gente até olha para os adultos e fala, nossa, né, o que está passando na cabeça deles, assim, né? A gente cria histórias, a gente vive com o mundo invisível também, né? Tem todas essas, eu diria que bênçãos mesmo, né? Assim, eu acho que para a criança que está vivendo um ambiente difícil, traumático, né, vai gerar, claro, né? Mas aí esse complemento das determinações kármicas, né, aqui, que eu achei aqui muito pontual. Eu só queria perguntar dessa parte aqui do livro que falou das cores, que eu particularmente fiquei muito surpresa, né, dessa inversão, porque a gente tem no primeiro nível, assim, o vermelho pode deixar a criança muito, né, assim, excitada, e eu estou surpresa que ele fala para a criança excitada colocar o vermelho e o amarelo, né? Quer dizer, é o contrário do que sempre eu ouvi, né, em outras tradições, né? Porque vai refletir o verde dentro, né? Isso para mim aqui foi, não sabia, né? E depois veio um outro tipo de criança que eu não conseguia anotar. Se você pudesse me dar a referência na leitura, eu não sei se é a criança apática ou a criança mais. Que a criança eu acho mais fleumática, né, que ele traz aqui. Deixa eu voltar aqui. Onde ele está falando das cores amarelo, vermelho, a criança excitada. Isso. Deixa eu só pegar, porque eu estou no celular. Não tem problema. Depois eu vejo na gravação. Se você ver aí e trazer essa descrição, a gente já pode olhar para isso. Ele está falando que a criança fleumática deve receber tratamento diferente, com as cores das roupas, inclusive. Isso. Aí a criança mais excitada, amarelo e vermelho, que vai
jornal verde, né? E aí ele fala de um outro tipo de criança que talvez seja mais apática, mais fleumática, mas eu Tem a criança mais melancólica. Então, se a gente olhar, ele está falando aqui dos temperamentos, né? Então, da colérica, da sanguínea, do fleumático, porque nesse momento onde os temperamentos eles surgem, né? No segundo setênio, eles começam de fato, vir. Então, numa sala de aula, né, a Lúcia, semana passada, estava conosco, a Lúcia, professora, tinha muito mais propriedade, né, para estar falando mais sobre isso, mas me parece que numa sala de aula, né, Waldorf, os professores têm essa percepção, né, dos temperamentos e dessas cores complementares, né, tem esse olhar, onde coléricos ficam juntos, onde elas dão tarefas, né, porque para os garotos coléricos, ó, você vai apagar o quadro, você é responsável por apagar o quadro, e então ele se sente lá, ó, visto, reconhecido. Então, em cada característica, né, ela vai trazendo esse complemento, né, esse olhar. E aqui eu também fiquei, quando eu li, né, eu falei, nossa, olha, é algo que eu nunca tinha visto isso, não é no físico, não é no externo, né, que a gente vai trabalhar essas cores, e sim na alma, né, dessa criança, onde ela vai fazer essa parte, esse complemento. Então, entre o vermelho e esse outro lado, complementar, e a gente pode olhar isso. Se a gente pegar algo vermelho, por exemplo, eu estou aqui com isso. Se a gente, cada um fechar o olho e ficar olhando fixamente para o vermelho, depois fechar o olho, a gente pode olhar qual é a cor. Olha para uma parede, alguma branca, e aí a gente pode olhar qual é a cor que internamente surge, Muito interessante. né, nesse lugar. Então, é a cor que vai trazer essa calma, a cor que vai trazer esse outro olhar. Nós podemos experimentar isso. E até no dia a dia nosso, poder olhar para isso, né? Quando estivermos mais agitadas, olhar para o vermelho e Sim, depois trazer essa calma em si, né? Com a sim, cor complementar. tá certo. Tá certo. Obrigada. Mais alguma coisa? Ou continuamos? Então, vamos continuar, Lu? Vamos. Com a segunda dentição, o corpo etérico se liberta de seu envoltório etérico. Começa então a época em que se pode exercer sobre ele uma influência pedagógica externa. Convém ter em mente quais fatores atuam de fora sobre o corpo etérico. Sua transformação e seu desenvolvimento caminham a par com uma transformação e uma mudança das inclinações, dos hábitos, da consciência, do caráter, da memória e dos temperamentos. O que atua sobre o corpo etérico são imagens, exemplos e uma orientação disciplinada da fantasia. Assim como até os 7 anos de idade, a criança deve ter exemplos físicos para serem imitados, entre a troca de dentes e a puberdade, seu ambiente deve conter tudo o que possa orientá-la por seu valor intrínseco e seu sentido. Isso ocorre com tudo o que atua através da imagem e por analogia. O corpo etérico desenvolve sua força quando uma fantasia bem orientada pode seguir,
como modelos e ideias, as imagens e impressões extraídas da vida ou recebidas pelo ensino. O que atua harmoniosamente sobre o corpo etérico em desenvolvimento não são conceitos abstratos, mas o elemento plástico, não sensorial, mas o espiritualmente visível. A observação espiritual é o meio educativo mais apropriado para esses anos. Daí a importância para o jovem de ter à sua volta mestres, personalidades cuja maneira de ver e julgar o mundo possa despertar nele as forças intelectuais e morais desejáveis. Assim como imitação e exemplo eram as palavras mágicas para a educação dos primeiros anos, para os anos ora focalizados, são a aspiração a ideias e a autoridade. A autoridade natural, não imposta, deve constituir a evidência espiritual imediata para que o jovem forme consciência, hábitos e inclinações e discipline seu temperamento com cujos olhos observa o mundo. Valem principalmente para essa idade as belas palavras do poeta. Cada um deve escolher o herói a quem pretende imitar em sua ascensão ao Olimpo. Veneração e respeito são forças que devem fazer crescer o corpo etérico de maneira sadia. Quem não tem nessa idade a chance de olhar para alguém com um sentimento de ilimitada veneração, terá mais tarde de pagar por isso. Quando falta essa veneração, as forças vivas do corpo etérico se atrofiam. Imaginemos a seguinte cena e o efeito produzido por ela sobre um menino de, digamos, 8 anos de idade. Alguém lhe conta algo a respeito de uma pessoa particularmente venerável. Tudo o que ele ouve lhe incute um temor quase sagrado. Aproxima-se o dia em que ele deve ter o primeiro encontro com essa pessoa. Ao pressionar a maçaneta da porta, atrás da qual deverá aparecer tremor de respeito invade. Os belos sentimentos gerados por semelhante experiência permanecerão entre as reminiscências mais duradouras da vida. Feliz é o adolescente que pode elevar o seu olhar para o mestre e educador como autoridades naturais. E isso não apenas em alguns momentos excepcionais, mas durante toda a juventude. Além dessas autoridades vivas, verdadeiras encarnações da força moral e intelectual, deve haver as autoridades espiritualmente aceitas. O rumo espiritual do jovem deve ser determinado pelas grandes figuras da história, pela descrição de homens e mulheres modelares, e não por princípios abstratos de moral, que só atuarão efetivamente depois que o corpo astral se tiver despedido de seu envoltório astral na época da puberdade. Tais considerações devem nortear, sobretudo, o ensino da história. Antes da troca dos dentes, todas as histórias, contos, etc., terão como único fim
trazer à criança um ambiente de alegria e riso. Mais tarde, as histórias deverão conter, além disso, imagens vívidas que incitem nos adolescentes o desejo de igualar os feitos descritos. Não se deve esquecer que maus hábitos podem ser combatidos por meio de imagens repugnantes apropriadas. Quando existem tais maus hábitos e inclinações, pouco adianta recorrer a admoestações. Não sei o que é isso, tá? Contudo, muito pode ser feito para erradicá-los, por meio de imagens realistas de pessoas más que possuam os mesmos defeitos e sofram suas consequências negativas em sua vida posterior. Convém ter em mente que não é de conceitos abstratos que o corpo etérico em formação recebe impulsos profundos, mas sim de imagens vívidas em sua clareza espiritual. É necessário naturalmente proceder com bastante tato para não provocar um efeito contraproducente. O que importa é a maneira como se contam as histórias. Por esse motivo, um conto bem narrado nunca pode ser substituído por uma leitura. A representação espiritual e imaginativa, ou, como poderíamos também dizer, a representação simbólica, ainda tem outro campo de aplicação durante esse período entre a troca de dentes e a puberdade. É necessário que a criança acolha os segredos da natureza e as leis da vida não por meio de conceitos racionais e áridos, mas de símbolos. Analogias de relações espirituais devem ser apresentadas à alma, de modo que os grandes princípios da existência fossem de preferência adivinhados e sentidos por trás da metáfora, em vez de vazados em conceitos intelectuais. Tudo o que morre e passa é símbolo somente. Essa sentença deveria constituir como que um lema para a educação nessa idade. É de suma importância que os mistérios da vida sejam apresentados ao adolescente sob forma de parábolas, antes que ele os enfrente nas leis da natureza. Vamos parar aqui um pouquinho. Trazer algum. Então, novamente está falando desse período do corpo etérico, quando o corpo etérico é esse corpo de memórias e que ele forma imagens, e o quanto essas imagens são impressas, né, na criança. Então, um conto de fadas é uma forma de ensinar para as crianças o bem e o mal, tudo está ali naquele conto de fada, né? A vida está contida, os princípios da vida ali no conto de fada, né? A madrasta, né? A maldade. Veja quantas coisas tem num conto de fada que fala desse mal, né? E que a criança, quando escuta uma história, quando escuta um conto, ela quer que repita, né? De novo, e de novo, e de novo. A gente fica um mês repetindo a mesma história, o adulto já cansa, né? De repetir, mas para ela está com aquilo elaborando, né? Essas imagens, né? De como a vida é apresentada para ela. Então, olha a importância dessa autoridade amada, né, nesse sentido, desse adulto amado, né,
próximo, muitas vezes, porque ele está imprimindo todas essas imagens. Depois, já nessa parte adolescente, já não é mais esses contos de fadas, né? Mas ela fala como é que o mundo é apresentado a essa criança. É necessário que ela olhe para o outro com a veneração, né? Com esse olhar de veneração para com o outro, para que eu tenha aquele outro como muitas vezes como um exemplo de moralidade, né? Para mim. E é interessante ele falando assim que as pessoas, o mal, né? Pessoas que são é importante que ela veja histórias, né? Então, de pessoas que têm um comportamento, né, mal, né? Nesse sentido, e as consequências dele lá no adulto, né? Nesse lugar. Aqui entra as biografias, aqui entra os contos de fadas, não os contos de fadas, a mitologia, como um alimento também para a criança nesse lugar, né? A mitologia também contém todas essas histórias, né? Aqueles heróis a quem eu devo imitar. Né? Qual é o herói que hoje, se a gente olhar, qual é o herói que a criança imita hoje? Né? De tempos em tempos, vocês vejam os filmes de herói, eles reaparecem. Então, o Homem-Aranha, o Batman, coisas que a gente viu na nossa infância, tem uma releitura hoje, né, dos contos de fadas, desses heróis. Né? É apresentado novamente. Quando meus filhos estavam adolescentes, eu lembro que eles estavam encantados com o Percy Jackson. Não sei se vocês viram Percy Jackson e o Ladrão de Raios, falando sobre a mitologia, né? Toda a mitologia estava ali apresentada por um jovem filho de um deus, Zeus, né? Tudo isso é apresentado. Então, de tempos em tempos, a gente vê isso reaparecendo, né? Nesse lugar. Diga, Sandra. Falando nessas questões de trabalhar os contos, né? Dentre eles, as histórias dos santos, né? São Sim, Francisco, Santa Rita de Cássia. sim, As fábulas também são importantes, onde trazem alguma moral, um fundo moral, né? Dizendo assim, olha, já tem o humano, não, nos contos de fada, né? Tem esse bem e esse mal, e aí daqui a pouco começa a entrar o animal, né? A isso. formiga com a cigarra, né? E a partir daí a gente pode também trabalhar as histórias dos santos, que são muito bonitas também. Na pedagogia Waldorf, a gente trabalha, né, até os 9 anos, né, saindo um pouco do conto de fadas. Né? Então, Legal. e quando o conto é bem contado, né, ele é bem... E ele traz isso, Ele né? A traz, história né? de contar, né? Não é só É, é, ler, não é só ler, né? ele organiza e ele é curador, né? Ele acaba sendo curador. Eu, uma vez, assisti uma palestra na escola, na Steiner. A mãe tinha passado por essas coisas assim, né, de algum conflito, e eles tinham ido viajar, não conseguiam, parece que ela estava sem alimentação e não tinha como se alimentar, e elas tinham que passar a noite, estavam muito, muito fria, e a filha virou e falou assim, mãe, me conta um conto de fadas, né? Para dar aquele alimento para poder amanhecer e elas continuarem a viagem, né? Então é uma vivência importante. Era só mais esse link. Obrigada, Sandra. Patrícia? Você estava falando do Percy Jackson, né? Eu lembrei também dele, e saiu filme, né? Saiu leitura também. E a minha sobrinha tinha 8 anos, né? Tinha um ambiente assim difícil para ela na convivência. E com 20 anos agora, ela tem toda aquela mitologia ainda presente, sabe? Deu todo apoio para ela, sabe? De uma leitura. E agora a gente vê quase, eu acho que quase 3 gerações já, que é o Harry Potter, né? O Sim, Harry sim. eu fico impressionada de ver como as crianças pequenininhas, né? E chegam até. Agora eu estou com meu sobrinho 10
anos e ele está encantado, mas isso já é desde os 7 anos, né? Sim, Então, é uma mitologia, tem a questão do bem e do mal, tem a questão da própria magia, né, dos elementos, assim. sim. Então, a própria escritora, né, não tinha ideia que ia se tornar essa marca, né, na verdade, que já são muitas gerações, né? Então, ali tem muitos conceitos que estão dentro da mitologia, né? Tá. Então, é muito presente depois na vida da pessoa, né? Ela vai Sim, ancorar, né, isso. vai ancorar. E não sei se vai dar tempo, mas eu queria falar um pouco e ler para vocês sobre a veneração que ele fala aí, mas de um outro livro que chama O Conhecimento Espiritual e Sua Vida e Sua Relação com a Vida Cotidiana. Não sei se vocês conhecem esse livro. E ele fala, olha, sobre a veneração. Como para o observador dotado de sentidos astrais se apresenta a veneração. Aí ele diz assim, ó, veneração significa enviar pensamentos tais que estes imergem na substância do corpo astral alheio e, ao mesmo tempo, a absorvam. Caso os senhores tenham um pensamento de veneração, esse se expressa pelo fato de os senhores mesmos levarem a veneração ao encontro do outro como calor irradiante. Olha só. Esse calor irradiado dos senhores possui no mundo astral a sua imagem reflexa, que se apresenta em cor azulada como a forma pensamento da veneração e devoção. O caloroso sentimento de veneração produz uma forma pensamento de caráter azulado. Então, aí fala mais alguma coisa e diz: quando se envia o sentimento de veneração a outra pessoa, oferece-se a ela a oportunidade de fazer sua própria essência fluir para esse espaço vazio. Olha que coisa linda! A veneração como um calor irradiante, como um calor azulado. Você Então, coloca a referência do livro no grupo? ponho, depois eu fotografo e coloco. Não sei se vocês têm esse livro. É um livro bem fininho que tem. Mas que ele se refere aqui nessa questão da veneração, né, de que a pessoa precisa ter essa veneração para olhar para o outro como alguém que ele admira, né, como alguém que traz essa força de princípios. Se a gente olhar hoje para a juventude, como está difícil ter exemplos de pessoas, né? Que eles olhem e admirem pela pessoa, não pelo tênis que ela tenha, não pela quantidade de dinheiro que tenha na conta bancária. E aí a gente olha as influenciadoras digitais, que hoje é isso, né? São jovens que estão aí e que estão influenciando outros jovens. Então, qual é a força que elas têm e o que elas passam para esses outros jovens? Esses são um pouco os heróis, entre aspas, que as crianças estão se ligando. Então, é uma coisa que não é. Se a gente parar para pensar, às vezes, nesse lugar, não é fácil, né, de você ser jovem hoje. Não é fácil ser criança hoje, pela a quantidade de estímulos, pela quantidade do que é apresentado para a criança. Você veja que ele fala aqui, olha, ela pega um guardanapo, ela faz um olho, faz isso, faz aquilo, e está ali uma boneca. E ela traz esse lugar da imaginação para si.
mas se eu apresento já uma boneca pronta, com tudo para ela, com o que isso interfere na criança, na imagem que ela traz de mundo, né? Muito O microfone está ok? Vocês estão me ouvindo? Deu uma coisa aqui no meu. A gente não vai, eu acho que continuar, para não abrir outra, porque ele já vai falar de um outro exemplo aqui na frente de como você falar sobre a morte para a criança, né? Então, isso senão a gente vai abrir um outro, né, um outro tema que a gente pode deixar para o próximo encontro. Lembrando, até colocar no grupo, que no próximo sábado a gente não vai ter leitura, porque vai ser os 30 anos da ELEB. Estão todos convidados aí na Sociedade Antroposófica a se inscrever e participar, mas vão ser os 30 anos da formação biográfica no Brasil, e vamos ter um evento lá na Sociedade Antroposófica, vão estar todos, toda a escola, né, a coordenação lá, toda a ELEB e outras escolas também, né? Então, vamos olhar para esse lugar do aconselhador biográfico, como é que foi, de onde vim, né? Quem eu sou e para onde vou, bem na essência da biografia, né? Então, nós também vamos olhar para isso, um momento de encontro, né? De encontro de turmas, de pessoas. Então, é um momento de celebração mesmo. Então, estão todos convidados, e por este bom motivo, no próximo sábado, a gente não vai ter a leitura do livro. Mais alguma informação, Cris? Acho que você já pode até parar a gravação, né, Cris? Sim, eu vou interromper já.